A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, palavra de vida, chegando aqui para você. Sou a pastora Cláudia Breves Cardoso, trazendo essa palavra. Compartilhe a palavra de Deus, seja um missionário. A palavra de vida de hoje se encontra em Lucas 18, o versículo 8. Lucas 18, versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E eu te faço uma pergunta: você ainda tem fé? O Espírito Santo trouxe ao meu coração, após orar por você, que eu me ouviria nessa palavra de vida. Senhor, qual é a palavra hoje? O Senhor sabe os corações que vão receber, quem vai ouvir. E o Senhor mandava fazer essa pergunta: você ainda tem fé? Se nós observarmos os sinais, as profecias cumpridas, vamos ver que Jesus está voltando. E vamos também entender que nós que temos fé em Jesus, temos sido de uma forma ou de outra tentados a abandonar a fé todos os dias. Muitas das vezes um jovem, um adolescente, um jovem que foi criado no evangelho, ele começa a estudar em determinado lugar, em determinada faculdade, e ali ele é confrontado com tantas coisas, tantas palavras, tantas filosofias, que ele vai deixando a fé. Muitas das vezes um adulto, um ancião, um senhor, uma senhora que foi criado no evangelho, conhece a palavra, ele é confrontado com dificuldades tão profundas, lutas, provas, e ele se esquece que no mundo nós teremos aflições, e ele começa a dizer: para que orar? Não adianta buscar. Para que ir na igreja? E ali começa aquele abandono da fé, o desvio da fé. E nós estamos vendo isso acontecer todos os dias. E Deus manda te perguntar mais uma vez: você ainda tem fé? A palavra de Jesus aqui foi quando ele deu a parábola do juiz iníquo. Se você ler no capítulo 18 de Lucas, desde o versículo 1, ele fala sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer, sem nunca abandonar aquela vida de oração. Por quê? E ele termina dizendo: será que quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé na terra? Ele associa a perseverança na oração a manter a fé. Se nós deixarmos de orar, nós vamos ficar fracos a ponto de abandonar a fé. Vamos entender isso. E aí ele conta uma história, uma parábola, dizendo que numa certa cidade, versículo 2, havia um juiz que não temia Deus, não respeitava homem algum, né? Um homem iníquo. E naquela mesma cidade tinha uma viúva que dizia para ele sempre: julga a minha causa, Senhor, julga a minha causa. E ela não parava: olha, eu tenho uma causa contra um adversário e essa causa me faz mal, julga a minha causa, me ajuda. E ele, por muito tempo, ele não quis atender, diz aqui no versículo 4. Mas depois ele disse: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, essa viúva fica me importunando, todo dia batendo na minha porta, todo dia falando: olha, eu vou julgar a causa dela para ela parar de me molestar, de me incomodar. E no versículo 6 diz assim: olha, considere o que esse juiz iníquo disse. Ele fez justiça, não sendo um homem temente a Deus. E ele diz no versículo 7 de Lucas 18: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, amém? Você que me ouve, que crê em Jesus como Senhor e Salvador, ou que deseja a partir de hoje aceitar, receber e crer em Jesus como Salvador, saiba que ele é um juiz justo e amoroso, um juiz que vai julgar sua causa com amor. E diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Você tem orado dia e noite? Você tem clamado dia e noite, colocado as suas causas diante de Deus? Irmãos, não adianta colocar nossa causa diante do homem. A nossa causa precisa ser colocada diante de Deus em oração e com muita fé,
né? O que nos faz perseverar em oração é a fé colocada em Deus, em nome de Jesus. E aí nós vamos receber a resposta. Ele diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Às vezes parece que Deus está demorando te atender. Parece que nada vai acontecer, mas se você for alguém com fé em Deus, perseverante em oração, Ele vai atender a sua causa e vai fazer o melhor por você. Por exemplo, você sai e deixa alguém cuidando da tua casa. Se a pessoa fizer uma obra mal feita, ela vai terminar rápido e vai embora. Mas se ela quiser deixar a sua casa um brinco, né, bem limpinha, bem perfumada, bem limpa por dentro, por baixo das coisas, quando você voltar do mercado, voltar dos seus afazeres, do seu trabalho, a pessoa ainda está ali terminando aquele serviço, porque está bem feito. Deus quer fazer algo bem feito, excelente na sua vida, para você. Por isso que às vezes você está orando, não está acontecendo nada. Não. Ele está em silêncio porque ele está trabalhando. Coloca a tua fé em Deus e não perca. E ele diz aqui, ele vai demorar, mas vai te defender. E o versículo 8 que lemos diz: digo-vos, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E a pergunta que Deus fez para mim e mandou eu fazer para você: você ainda tem fé? Eu estou voltando. Jesus sempre nos alerta. Eu venho buscar a igreja, mas eu vou buscar uma igreja com fé. Uma igreja que tem fé. Um homem e uma mulher que tem fé em Deus. Em nome de Jesus, avalie a tua fé. Que nível está a sua fé? Que grau está a sua fé? Será que a tua fé, por conta de uma perda, por conta de uma decepção com alguém, até mesmo dentro da igreja, por uma situação que você passou, será que você não está com a sua fé abalada? Jesus está voltando e ele quer encontrar em você fé perseverante. Mas para isso você precisa ter uma vida de oração, uma vida de comunhão, não é uma vida de religião. Não é uma vida de ir e vir à igreja, é uma vida, a igreja é importantíssima, porque a comunhão nos aquece. Mas eu estou dizendo que é importante você ter uma vida de oração, clamando dia e noite, em particular com o Senhor, lendo a Bíblia, né, colocando a tua fé em ação, levando a tua fé ao Senhor e colocar ali firme na presença dEle. Você ainda tem fé? Reflita sobre essa palavra e seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Graça e paz.